Aí, pessoal, estamos aí, podcast Filosofia da Graça, neste mundo que precisa da graça de Deus. Estamos aí, gente. Hoje, um dia muito especial. Estou aqui com um grande amigo, meu capacitador, um cara assim que eu aprendi muito com ele. E uma satisfação receber aqui o pastor Ranulfo Nascimento. Satisfação, pastor. Obrigado. O microfone é teu. Obrigado, Mário, pelo carinho. Estou muito feliz por essa oportunidade da gente poder falar daquilo que nós acreditamos, né? Que é uma graça maravilhosa que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, né? E o nosso coração é repleto de vontade de querer compartilhar isso com pessoas que precisam dessa graça. Então, parabéns pelo programa Filosofia da Graça. Eu acredito que Deus vai tocar e falar com muitas pessoas por meio desse programa. Amém. Amém. É uma satisfação, uma alegria muito grande que a gente tem. E é verdade, o mundo tem sede do amor de Deus. Nem precisa entrar nesses detalhes. Né? Sim. Mas quem é o pastor Ranulfo, que eu conheci na IBMS? De onde é que vem esse homem aí? Quem é? Bom, a história é longa, né, Mário? Eu tô com... Desculpa, a gente pode fazer um corte aqui? Pode sim, não tem problema. Eu soltei Mauro, quase Mauro, mas podemos... Bom, então, Mário, a história é longa, né? Estou com 52 anos, então sou natural de São Paulo, então a minha origem se deu ali, né, como pessoa, nascido e criado no estado de São Paulo, né? E aí tive uma longa história de vida, até que um dia também essa graça... Família muito simples, né? Muitos irmãos, né? Muitos irmãos, nós tínhamos, minha família, né? Composta de 6 irmãos, um desafio grande meus pais tiveram, né? Para criar os filhos, enfim. Mas uma história de muita dificuldade. Mas um dia a graça se manifestou. Né? É verdade. Como todos nós, alguém aparece para a gente para nos apresentar esse Jesus, né? De certo para si também, foi. Sim, a nossa história assim de mudança de vida, né? Podemos falar de conversão, ela se deu na minha família, Mário, por meio de uma tia minha, né? Foi a primeira pessoa que recebeu a semente do Evangelho e ela foi uma pessoa incansável, assim, no aspecto de poder falar de Jesus, poder falar dessa graça, o que ela poderia fazer na vida de quem reconhecesse Cristo, né, como seu Senhor e Salvador. Então é minha heroína, tia Rai, né? Hoje já está com o Senhor já, há alguns anos Deus a chamou para si, mas ela foi a grande protagonista assim, da minha história de mudança. A pessoa que Deus usou foi ela. A partir daí, até você chegar em Curitiba, aí algumas igrejas, já pastoreava antes de Curitiba, não? Então, Mário, a minha história ela começa assim, de conversão em 1994, né? Eu passei por um centro terapêutico na cidade de Bauru, tinha uma história muito forte com a adicção dos vícios, né? E não só isso, mas também envolvimento com a criminalidade. Então, no ano de 1994 foi onde essa minha tia, então, ela me encorajou a ir para um tratamento,
essa comunidade ela existe até hoje, ela tem 50 anos de história, né? E eu confesso para você então que eu fui para esse centro terapêutico, mas sem nenhuma pretensão de mudar de vida, até porque eu não acreditava que houvesse, né, mudança para alguém como eu, né? Tinha feito muitas escolhas erradas, decepcionado a mim mesmo, a própria família, né? Então a minha história começa nesse centro terapêutico, né? É lá que eu entendo que eu tive um encontro real com Deus, né? Onde eu fui confrontado com a minha história, com as minhas escolhas, e entendi que uma decisão por Jesus poderia me dar um novo rumo na vida, né? E depois disso vivi um processo dentro desse centro terapêutico de internação, de entender alguns processos, de coisas relacionadas à minha história, que até então eu buscava respostas, né? No mundo científico e não encontrava, mas a Bíblia foi suficiente assim para se revelar e dizer que Deus me ama, que eu sou um filho amado do Pai, que Deus tem uma história para a minha vida, né? Eu posso dizer que isso começou em 1994 na cidade de Bauru. E aí? Aí foi um longo percurso, né, Mário? Como eu te disse, eu tive um envolvimento com a criminalidade. Depois disso eu respondi a um processo criminal, e depois dessa mudança de crença, de valores que foi sendo feita no meu interior, que eu entendo que isso é obra exclusiva do Espírito Santo, né? Nenhum homem é capaz de se auto-mudar, né? Ele precisa de uma força maior do que ele. Hoje eu sei disso. A ciência chama de um poder superior, né? E para mim o poder superior tem nome, Jesus Cristo, né? E entendendo que então os meus valores, esperança sobre a vida, eu estava absorvendo isso naquele primeiro ano de entender que Deus poderia escrever uma nova história na minha vida. Eu fui condenado em um desses processos a 7 anos de prisão. Eu participava de uma quadrilha que roubava aviões, né? E esses aviões eles eram retirados aqui do Brasil e eram levados para o Paraguai. Do Paraguai eles iam para a Colômbia para serem usados no narcotráfico dentro do contexto sul-americano, né? E nessa condenação, então, eu tinha 2 opções, né? Eu estava livre, mas eu tinha a opção ou de ficar foragido ou de se apresentar para a justiça e cumprir esse tempo de condenação, né? Então, 1995, então, um ano depois da conversão, foi onde então eu decidi que eu tinha que me entregar para as autoridades e me apresentar para cumprir essa pena, porque eu entendi que a criminalidade era uma página virada da minha vida, né? Não sabia bem como ia ser, né, Mário? Deus não explica tudo, né? Ele só nos pede para obedecer e dar passos de fé. E eu fui fazendo isso. Então, essa condenação que era de 7 anos, eu me apresentei então para as autoridades. A condenação que era de 7 anos, eu cumpri 3 anos, era crime hediondo, né? Porque envolvia tráfico internacional, roubo de aeronave. Então, saí por bom comportamento depois de 3 anos. Fundei uma igreja dentro da prisão, né, Mário? Foi um momento bem especial, assim, de poder conscientizar outras pessoas daquilo aquilo que eu estava experimentando, né? De mudança de vida. Eu comecei a compartilhar isso com outras pessoas, porque comecei a acreditar que o que estava acontecendo comigo poderia acontecer com qualquer outra pessoa, né? Depois desses 3 anos, então, eu saio, 1999, eu conheço a minha esposa, a Regina, né? Conheci ela em 99, começamos a namorar no dia 12 de junho de 1999, né? E casamos dia 6 de janeiro de 2001. Né? Nós somos os pais da Sara, que nasceu em 2003, e do Samuel, que nasceu em 2005.
Voltando em 2003, foi o ano então que eu entendi de Deus que Deus estava me chamando para algo mais responsável a nível ministerial. Eu entendi de Deus que Deus começou a falar não só comigo, mas também de trazer pessoas que foram confirmando que Deus tinha um chamado pastoral para a minha vida, ministerial. Então eu fui me capacitar, Mário, fui estudar, 2003 a 2007, foi então minha primeira graduação em teologia, me formei em 2007. 2007 eu então fui convidado para ser um dos pastores da PIB de Curitiba, junto com o Pascoal Piragini, o pai, Eu fui chamado para... Eu o conheci. Esse é um homem fantástico, me ensinou muita coisa, assim, com a vida, com o caráter. Então, em Curitiba, eu já tive, então, essa primeira experiência onde eu fui pastorear um centro terapêutico, projeto Ceifar, que era um projeto, em parceria da PIB de Curitiba, com o Instituto Cargolift, onde os proprietários são Markson e Cláudia, um casal fantástico, pessoas com um coração enorme, assim, montaram todo um projeto magnífico para atender essa população. Em 2010, então, eu tive uma experiência de ir para o interior de São Paulo, cidade de Araras. Lá fiquei por 3 anos. E é interessante que em 2010, então, Mário, eu vim fazer um retiro aqui no Sul, em Porto Alegre, a convite da Monte Serrat, conheci algumas pessoas, eu e minha esposa. Deus é viemos fazer esse retiro, o retiro Minha Vida Tem Jeito, É ali que eu lhe conheci. Então, uma dessas etapas. Exatamente, Depois eu não sabia que eu ia me tornar um dos palestrantes lá do retiro. Mas em 2010, eu e minha esposa tivemos a experiência de fazer esse retiro. Foi algo fantástico para a nossa vida como casal, como pessoa. E voltamos para o interior de São Paulo. Fizemos o retiro em 2010 e voltamos. Mas aqui tive a oportunidade de conhecer o Tércio em 2010. Tércio e Martinha. E aí foi onde começamos algumas conversas, mas mais a nível de sondagem dele, eu nem imaginava que um dia eu pudesse estar aqui, E aconteceu um fato interessante comigo em 2010, Mário, porque eu fiquei hospedado na casa de uma família e nas conversas lá, em alguns intervalos de lanche, eu fiz uma pergunta, porque eu tinha uma curiosidade, por que os pastores de fora, que vinham de fora para o Rio Grande do Sul, eles não permaneciam muito tempo aqui? E esse irmão, ele falou algo assim que mexeu comigo. Ele disse: Ranulfo, os pastores não ficam aqui porque eles vêm só para passear no Sul. E o gaúcho sabe quando alguém vem para ficar. E ele falou aquilo, ele disse, é por isso que eles não ficam, E rapaz, quando ele disse aquilo gerou assim, uma oração no meu coração. Cuidado com aquilo que você ora, Mário? Só Deus ouve, Mas no meu coração, Mário, aquele dia 2010, na cozinha daquele querido irmão, tomando aquele café com ele, eu disse não para ele, eu disse para Deus, Deus, se um dia o Senhor quiser me trazer para essa terra aqui, eu vou amar os gaúchos, E aí voltei para o interior de São Paulo, depois de 3 anos, então, 2013, nós estávamos recebendo um convite da Igreja Batista Monte Serrat para poder vir para o Sul para implementar um projeto de uma comunidade terapêutica feminina. Sim. E essa comunidade, então, ela ia acontecer aqui, Em Gravataí. Em Gravataí, ali na parada 95 da 020, Isso. Então nós viemos, aceitamos... Espaço juntos. Isso, espaço juntos, aceitamos o desafio. Então foi assim que eu vim parar aqui do Sul. Só de Deus. Então estamos agora, Deus lhe chamou para voltar. Então foram 11 anos. 11 anos, Mário. Mas não foi só isso que o senhor teve aqui em Gravataí e a construção. Sim. Lá
ali na Montserrat, eu acho que É. vocês faziam um atendimento muito especial. Sim. Ministerialmente, eu vim com essa intenção do centro terapêutico. Mas no primeiro ano aqui, a liderança da igreja e nós orando, entendemos que o centro ia demorar muito, né? O centro terapêutico ia ter uma demora, mas Cultural. e isso também, investimento, né? Então, foi entendido não só pela liderança da igreja, mas por mim também, o Tércio, enfim, de que então eu deveria mudar para Porto Alegre para ajudar a igreja na sua área social, né? Então, fiz essa mudança, então morei 1 ano em Gravataí, o primeiro ano foi aqui. Não sabia. O primeiro ano foi aqui. Mudamos para Porto Alegre para então organizar ajudar, né, a organizar a área social da igreja, porque algumas coisas já estavam acontecendo na vida da igreja, né? Então a igreja ela foi ganhando esse espaço na área social, tem um ministério até hoje, que é o SERV, né, que é o Gravidez Inesperada. Hoje, Instituto. Isso, está dentro do Instituto, né, o SERV. Existia então o SERV na minha época, que era Gravidez Inesperada, né, que acompanhava e aconselhava e direcionava mulheres com gravidez nessa condição a seguirem, né, com a gravidez. Então o projeto ele dava todo o respaldo, dá até hoje, né, para a mulher que entende que ela carrega uma vida, enfim, e quer levar essa vida até o seu momento ali do nascimento, né? A igreja, então, esse projeto entra com suporte nisso. E a igreja também ela foi ganhando uma dimensão em mais 2 campos, que foi na área de capelania prisional. Isso mesmo. E também, Mário, na área de capelania hospitalar. Né? Foram 2 áreas assim, de novo, a igreja já fazia algumas coisas, né? Mas nada tão assim forte, né? Quando começou a aparecer então demandas dessas 2 áreas, né? A área da capelania prisional foi uma área assim que a igreja entrou mesmo assim de cabeça, né? Então começou num projeto na penitenciária de Guaíba e depois para o Mário Pelletier. Então hoje a igreja está lá há 11 anos dentro desse. Assim que eu cheguei, logo esse projeto começou, né? 11 não, acho que 10 anos. A igreja começou e está lá, né? Histórias de mudanças de vida. Hoje também a área da capelania hospitalar, hoje a igreja está dentro, é uma das igrejas que está dentro do hospital, Conceição, também dando apoio ali para famílias em diversas situações ali que acaba lidando, né, com aconselhamento, com oração, com orientação, né, com os enfermos, com médicos, com enfermeiros. Então tem sido um trabalho muito relevante. E um outro ponto também que eu acabei também ficando responsável é aquilo que a gente chama de acolhimento pastoral. Então, né, a igreja tem lá um espaço lá, você conhece a base, um espaço onde então se tinha uma agenda, onde pessoas que estivessem com situações difíceis, de querer ouvir um pastor, né, poder abrir seu coração, até hoje isso existe, está lá, é um espaço disponível para as pessoas que precisam de ajuda, né? Então essas áreas foram as áreas que eu fui assumindo, né? E junto com isso também tendo espaço nas pregações, né? Os momentos de culto, pós-culto, enfim. Aí são várias demandas assim que envolvem a vida do pastor, né? A caminhada. Esse ministério, esses 2 ministérios continuam hoje. Eles continuam, né? O ministério da prisional e hospitalar, os 2, né? Eles têm suas equipes operacionais, né, que funcionam. É interessante falar, né, Mário, que as 2 ações da igreja nesses 2 ministérios, ela não contempla atender, no caso, por exemplo, capelania hospitalar. A intenção não é só atender o enfermo, né? Tem a extensão da família,
tem os médicos, os profissionais da área de saúde que estão dentro do hospital. Sem Então, dúvida. esse time de capelania está ali para isso. No contexto prisional é a mesma coisa. A intenção não é só atender a apenada, né? No caso do presídio feminino, mas é atender a família, os funcionários. Por quê? A gente entende que todos eles são alvos da graça de Deus, né? Então, é um trabalho relevante. Depende da pessoa. Isso aí. Ele Então, tá ali. funcionam hoje os 2 projetos, né? É uma grande bênção. Né? E temos frutos, né? E esqueci, tem também o Ministério da CASEF, que também é um ministério prisional, né, para as meninas menores infratoras de todo o estado do Rio Grande do Sul, para onde elas são direcionadas, né? Quando se comete algum delito, essas meninas dentro do estado do Rio Grande do Sul, elas são direcionadas para Porto Alegre, porque só tem uma unidade que atende elas. Ah, sim, é verdade. Então, tem também ali, né, uma equipe, né, um pessoal que vem trabalhando há tempo ali com essas meninas. Então, tem vários frutos aí, Você dessas que se converteram. atendiam lá? Então, a Regina não. A Regina, né, é interessante que a Regina ela sempre ficou mais nos bastidores me dando suporte, é uma parceirona, né, minha esposa, mas mais ela entendendo a missão dela mais como esposa, mãe dos nossos filhos, cuidadora, mas também ela tendo um olhar mais para uma área social interna da igreja, né? Sei, né? Então ela se identificou muito, assumiu ali agora, eu não sei quantos anos, o famoso Santo Brechó. Isso. Né? Acho que ela liderou ali por uns 5, 6 anos, talvez, ou mais. E é uma coisa que ela ama fazer, separar roupa, cuidar de famílias, abençoar pessoas, né? Uma mãezona, assim, para aqueles que ela cuida, né? É uma mãezona, assim, uma querida, né? Mas, pastor, vamos para os desafios, eu acho. Agora, aguçou a minha curiosidade. Vamos ali ver se você lembra de algum desafio que aconteceu nesse ministério prisional, algum apenado que houve a conversão, ou a vontade, ou algum desafio. Importante a gente registrar isso. Claro. Bom, tem vários, né, Mário? Tem um que se sobressai assim, eu posso falar dele preservando nomes, né, por uma questão assim de ética e cuidado, mas primeiro eu queria trazer assim, né, eu acho que o olhar da igreja para esses ambientes, né, onde a gente considera que são pessoas que elas quebraram a lei, né, e elas estão ali para cumprir uma pena, pagar pelo seu crime, né? Isso está tudo certo, né? Diante de um olhar, de uma sociedade, né? Mas certamente quando a gente pensa numa perspectiva de um olhar divino, um olhar de Deus para essas pessoas, a gente entende que todas elas são merecedoras, né? De uma segunda, de uma terceira, de uma quarta chance. Porque a graça de Deus é isso, né? É um favor que Deus dá para quem não merece, né? Então a gente entende que se tem um ambiente onde tem gente que não merece, né, é ali, né? Então acho que é um lugar de atuação da igreja onde a graça pode se revelar, né? Então um dos casos assim que eu gosto de comentar assim foi um caso que, né, ele teve uma grande repercussão não só dentro do estado, mas dentro do país, até fora do exterior. Aconteceu aqui no sul e nós tivemos a oportunidade de conversar com essa pessoa, né? Num primeiro momento assim, Mário, esse caso gerou muita indignação, né, da opinião pública. Então as pessoas tinham uma dificuldade de entender como é que se pode pregar para uma pessoa como essa, né, diante do que ela fez, né?
Aí a gente vê o aspecto do julgamento, né? O ser humano, ele se sente capaz de julgar o outro, né? Incluído. Ou se sente menos pecador, né, Mário? E a graça não, né? A graça de Deus nos nivela, né? Ela diz que nenhum homem é merecedor, mas que Deus, pelo seu amor, né? Por sua infinita graça e bondade, enviou seu Filho, né? Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse caso, ele me chamou a atenção porque o nosso primeiro contato com essa penada, Mário, foram poucas vezes na vida que eu conversei com alguém que eu vi a afeição da morte na minha frente. Sabe, alguém que, e se você me fala, Ranulfo, se já aconteceu outras vezes, eu não lembro, de eu estar conversando com alguém e esse alguém parecendo estar morto na minha frente. Era essa mulher, né? É uma pessoa sem vida, sem expressão facial, né? Alguém que você olhar, meu Deus, essa pessoa só falta abrir a cova e sepultar, porque ela está morta, né? E nós começamos um trabalho com essa pessoa de evangelização, de poder falar do amor de Deus, né? Da graça, do perdão, da misericórdia, de que por mais que ela estivesse dentro de um contexto social, onde ela não teria como evitar uma pena pesada pelo crime que ela cometeu, Deus tinha uma perspectiva diferente sobre ela, né? E começamos ali, mano, uma evangelização, pregando e falando desse poder do Evangelho, né? Porque para mim o poder do Evangelho, né, Mário, a palavra dínamo, né, é um poder que explode dentro da gente, né? Reverte todos os nossos princípios e valores morais para aquilo que é valores e princípios do reino de Deus, né? E foi interessante, a gente começou a perceber que em cada visita, essa pessoa, para você ter a ideia, ela ficava num espaço restrito, ela não poderia ter contato com as outras apenadas. Então nós saíamos de Porto Alegre para Guaíba para ficar 15 minutos com ela lá. Era praticamente um tempo de fazer uma oração. Tinha dia que o pessoal nos esquecia lá, a gente amava isso, aí ficava 1 hora, 40 minutos, o pessoal, né, a equipe da carcerária esquecia a gente lá, mas eram as oportunidades que a gente foi vendo que Deus foi dando para poder falar do amor de Deus, né? E aí a gente começou a perceber, Mário, não só eu, mas as irmãs que me acompanhavam nesse trabalho, a Gema, a grande Gema, né? E a Kelly também, Kelly Fagundes, 2 servas queridas do Senhor, e elas, então, a gente começou a ver que a expressão do rosto começou a mudar. Aquilo que era expressão de morte, Mário, nos primeiros encontros, eu comecei a perceber uma mudança. Opa, começando a vir um brilho aí, né? A essência do amor. A essência do amor, né? A gente percebia que ela não se sentia julgada, né, por nós, né? E várias vezes ela questionou, eu não mereço a vida de vocês aqui, tomada de culpa, né, de tantas coisas. E o Evangelho foi mudando essa pessoa até que um dia, então, ela tomou uma decisão por Cristo, né? Fez renúncia dos seus pactos, né, de tudo aquilo que envolvia, né, aquele crime do qual ela estava ali, né, pagando por essa pena. E essa pessoa hoje, mano, depois talvez aí de uns 10 anos, né, desse episódio, ela é uma das maiores referências de Jesus dentro do sistema prisional. Glória a Deus. Né? Então, se você vai lá no Marco Pelletier, as outras apenadas diz, olha, se Deus mudou a vida dessa pessoa, Ele pode mudar a vida de qualquer uma, né? Então, quando a gente pensa que a graça e o poder de Deus, Ele está disposto a mudar a realidade de pessoas, sim, mas nos lugares mais
desafiadores, né? Então, quando você pergunta qual o desafio, eu acho que essa é uma das histórias assim que eu me alegro assim no Senhor, né? E toda a honra e glória para Ele, mas de que a igreja estava lá, né? Claro. A igreja está lá, né? Porque a graça de cada Deus, um de nós. a graça de Deus quer se revelar para essas pessoas. Então, acho que essa é uma das histórias mais marcantes assim, que eu vou carregar assim com gratidão a Deus, né? E hoje o que eu penso, né, Mário? Se um dia a igreja tiver que sair de lá, eu digo a Igreja Batista Montserrat, ela fez a sua missão, né? Ela plantou sementes lá dentro. E eu aprendi, Mário, que onde a semente do Evangelho cai, ninguém mais consegue parar o crescimento, né? Isso é verdade. Hoje eu sei, aconteceu comigo. Eu sei, tua história é fantástica, né? Eu sei. Deus é incrível. É verdade. Agora, queria te perguntar, assim, falar um pouco sobre os pastores, o convívio de vocês. São muitos pastores ali. Sim. Né? E a gente observa o convívio, não só na igreja, no dia a dia. Sim. E a gente aguça o olho. Sim, sim. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre essa convivência que vocês têm. Aquele abraço que eu vejo, assim, que é sim. muito mais que irmão, é algo assim incrível. Né? As esposas. Eu aprendi muito com isso. Eu e a Elisa temos aprendido. Sim. Bom, eu vou falar dessa minha experiência aqui no Sul, né, Mário? Eu acho que tem um cenário geral, mas eu vou falar dessa experiência dos 11 anos com a equipe pastoral da Montserrat. A gente é mais do que pastores, né? A gente é família, né? O ser pastor é uma função, né? Que Deus nos chamou para exercer. E aquilo que você já viu e presenciou é verdade. O abraço é sincero, o choro é sincero, o companheirismo ele é sincero. A gente sempre viveu uma linha assim de muita transparência, de verdade, que às vezes num outro contexto espiritual pastores se sentem intimidados a viver isso. Aqui não, né? Aqui Deus nos deu essa graça ali por meio do Tércio e Martinha de sempre nos conduzir, né, para esse tipo de relacionamento sincero, verdadeiro, puro. E a gente entende que isso acaba respingando na vida da igreja, né? Então, quando vocês olham ali e percebem essas atitudes, né, ela é verdadeira, ela é pura, ela é íntegra, né? E ela passa por isso, por muita conversa sincera. Então, assim, a gente tem os nossos, como diz o Tércio, relacionamentos, né? Mas que só fortalece. Somos humanos. Isso, mas que só fortalece a nossa unidade, né? Então é uma experiência fantástica, assim, falando da equipe, né, pastoral da IBMS. Deus me deu esse privilégio de 11 anos, né? É verdade. De poder ser... Quando você chegou ali, a Montserrat já estava na 18 de novembro. Ela estava bem no processo de mudança, Mário. Eu fiquei 2 meses... Você passou por isso? Passei, peguei ele inteiro, né? Nós chegamos em março e a Montserrat, se eu não me engano, mudou em maio para aquele espaço da 18. Sim. Então nós tivemos ali mais ou menos 2 meses que o culto ainda era lá na Silva Jardim, né? No bairro Montserrat. Então a gente viveu a gente viveu toda essa mudança, assim, né? Foi uma mudança bem desafiadora, mas que era importante. Era um tempo assim que Deus estava dando um sopro, né? Sim. De um novo tempo para Montserrat. Que sopro alto. Colocou ali onde era a Fundação Rubem Berta, né? Presidente da Varig. Hoje a gente vê que a Montserrat, como igreja, voa alto. Sim. Esse foi o
sopro de Deus ali, Ela tem realmente. E de lá para cá o senhor aí passou por todas as transformações, né? A gente enfrentou Sim. uma pandemia. uma pandemia, um período desafiador para todas as igrejas, né? E passamos, perdemos algumas pessoas, É né? verdade. Mas que Deus nos fez triunfar, né? Eu, como homem, assim, já de uma certa idade, e tendo andado por muitos caminhos, né? Quando chegou a pandemia, eu estava em casa, eu fui constrangido pelo amor da Montserrat. Até hoje eu sou tocado. Sim. Porque jamais eu esperaria que quando tocasse o meu telefone, o pastor ligou para lá. Eu quero falar com você e a Elisa, ela está próxima aí, tá? E eu não sabia o que era. Sim. E era para se solidarizar. Uhum. Vocês precisam de alguma coisa? O que está vendo aí? Como é que está a família? Eu fiquei impressionado. Tá? Jesus chegou para mim com 68 anos, então Sim. eu já tinha aí uma vivência fora, bem diferente. Uhum. E aquilo ali me constrangeu, marcou, né? Uma vivência, uma transparência, algo assim incrível. E hoje o senhor está em Gravataí. Essa experiência fascinante para você e para nós, aqui Sim. de Gravataí, né? Uhum. E vejo o que está acontecendo em Gravataí. E hoje eu estou sabendo esse detalhe, que você já tinha morado aqui. Pois é. Foi Então, quando agora nasce a presença física da igreja, Sim. né? E já tem aí quase 200 irmãos que são Sim. da Montserrat, mas que se deslocam e agora não precisa mais. Sim. Em setembro, o senhor foi convidado Sim. para vir para cá, né? Fala um pouquinho disso aí, como é que Sim. foi o coração desse casal que veio de São Paulo para Curitiba, para Porto Alegre, Uhum. e de repente, O vento sopra de novo. é vai. verdade, nos fala um pouco aí do Sim. Adolfo e da Regina. Então, na verdade, nós assumimos o Gravataí, né, de maneira informal em abril. Então, agora está fazendo um ano. Sim. Nós estamos no mês de abril. Né? Olha só. A data de envio oficial foi setembro, né? Sim. Culto de posse, dia 2 de setembro, Muito ali, lindo. Né? no espaço da QI. Se foi um ano, né, Mário, que Deus mexeu muito com a gente, né? Porque eu não tinha ideia de que Deus ia nos mandar de volta para Gravataí, que foi a primeira cidade que nós moramos aqui no sul, né? E Deus nos mandou, né? Como a Montserrat, ela recebeu também uma visão, né? Por parte ali não só do Tércio, Martinha, mas uma visão de multiplicação, né? Onde a igreja vem entendendo que ela precisa expandir para 4 regiões da cidade. Hoje é 4, né? Daqui 2, 3 horas pode ser 5, 6, a gente não sabe. Mas eram 4 regiões, né? Gravataí, Viamão, Zona Sul e região Vale dos Sinos. E Gravataí, então, foi a primeira. Por quê? Bem como você falou, a igreja orgânica ela já estava aqui. Né? Já existia, né, as células, algum movimento, né, dos irmãos, mas faltava então a estrutura física, né, um lugar visível, né, ou um lugar de referência para as pessoas se encontrarem aos domingos. Então isso foi sendo construído e foi decidido que Gravataí seria a primeira missão nossa, né, como Igreja Montserrat de envio. E aí apareceu o meu nome da Regina. E é interessante porque se você perguntar para as pessoas que estão mais tempo na Montserrat, dos 4 campos, Gravataí, Viamão, Zona Sul
e região Vale do Sino, se você perguntasse para os mais, né, antigos, a maioria, para onde você acha que devemos mandar Ranulfo e Regina? Eu acredito que ninguém diria Gravataí. A maioria iam dizer Zona Sul, porque a gente pastoreou um período lá supervisionando células, né, um período de rede, né, rede de células e tal. Então, Gravataí foi uma coisa assim que Deus veio falando, então não só com Tércio, mas também foi trazendo essa convicção para mim, para a Regina, de que a gente tinha que aceitar esse desafio, né? E então foi interessante isso, aceitamos esse desafio e viemos para cá pouco tempo, né, Mário? 1 ano, eu considero 1 ano, agora abril, Claro. né? E tivemos a oportunidade de fazer algumas mudanças, entendendo que elas eram muito importantes para esse tempo, né? E a gente está feliz, assim, porque nesse fecho de ciclo, eu cheguei a essa compreensão, né? Que esse 1 ano era aquilo que Deus queria para a gente aqui, nessa cidade. Fomos acolhidos, né? Fomos amados pelos irmãos, pela igreja, né? E eu estou muito feliz, assim, né? Por quê? Qual é a percepção que eu tenho da vida de um pastor? Um pastor, ele não é chamado, em primeira instância, para servir uma igreja local. Ele é chamado para ser um pastor do reino de Deus. Isso é outra dimensão, né? O que Deus faz com ele é dar o privilégio de ele servir em uma determinada igreja local. E é assim que eu me vejo o chamado pastoral. Que todo homem que é chamado para ser pastor, ele é chamado para abençoar o reino de Deus. Mas Deus dá para ele o privilégio de servir numa igreja local, né? Então eu entendo que esse fecho de ciclo é porque Deus entende que agora o meu lugar no reino de Deus, ele muda geograficamente. É o mesmo Deus, é o mesmo reino, né? E o nosso coração sempre grato, assim, por aquilo que Deus fez nesse tempo, né? Dos 11 anos, nesse 1 ano especificamente agora em Gravataí, né? Foi um tempo muito especial e a gente não tem dúvida, assim, de que a gente entrou numa pequena parte da história de Gravataí, da igreja, né? E que isso certamente vai ficar no nosso coração, né? Essa gratidão ao Senhor. Mas eu também entendo que não foi somente esse 1 ano, né? Sim. Vocês estavam ligados desde o espaço juntos. Sim. Eu queria fazer esse link. Claro. E eu faço porque nós somos, a nossa tendência, por essa influência, é ser muito imediatista. Sim. A gente só pensa no hoje, o que está acontecendo. E a gente perde a memória facilmente. É verdade. Olha só, você ajudou na construção dos 2 prédios, na verdade são 3 prédios hoje. Na verdade, Ali no Morungaba, no Isso. espaço junto. todo aquele desenho, aquilo ali, a gente não tinha dimensão das mudanças, mas isso, Deus nos Mas usou para Gravataí eu aquilo. não sabia. Sim. Quando eu fui conhecer, está quase pronto. Sim. Como é que foi aquilo? Era campanha do Instituto? Na verdade é assim, Mário, não, o Instituto ele aparece depois, né? Quando a igreja sonhou a comunidade terapêutica, o Instituto não existia, né? Então a gente começou a mobilizar a igreja, trazer uma conscientização do que era a proposta de uma comunidade terapêutica, qual é o seu público-alvo, suas demandas, como é que funcionaria a parte operacional, a dinâmica da pessoa interna. Então aquele lugar ele foi pensado para isso. A cozinha, o auditório, enfim, os chalés, áreas de convivência, foi pensado para isso, né? Para que a mulher pudesse chegar ali e ser acolhida com amor e ter um ambiente digno, né? De viver um processo, de poder olhar a sua história, né? De poder viver um tempo de restauração.
Então o Instituto não existia ainda, né? Sim. A mudança depois da CT para dentro do Instituto se deu mais mesmo por conta dessa capacidade na época, né? Onde a igreja ela teria acessos a órgãos, né, governamentais que pudesse dar um suporte também para a igreja, né? Para a CT, para que ela não ficasse numa dependência também financeira exclusiva da igreja, né? Então, o Instituto ele já teria essa prerrogativa, né? Não só para a CT, como para o projeto SERB, como para o projeto da Ilha das Flores, né? Sim. O Sabiá. Sabe? Então, a ideia do Instituto, né? A pessoa melhor para falar isso era a Cleusa, né? Ela vai falar. Vai falar isso aí, minha querida. Tinha uma das finalidades, a gente pode dizer assim, era essa, né? Entendi. Mas o que eu vejo ali é que se por acaso quiser iniciar um projeto mais simples, já é possível. Já é Está possível. construído, É. telhado, tem vidro, ele está praticamente pronto, Isso. dependendo para aquilo É. vai se adequar. Aquilo mudou, né? Hoje não. A igreja tem uma visão, né? Sim. Deus trouxe um aspecto visionário para aquele lugar que mudou, que é o projeto Hangar, né? Sim, Que vai mudar, que aí agora é o Maidana que assume com a Cleusa. Ah, Né? Então tem toda uma visão espiritual também para aquele lugar. Então assim, Deus não desperdiça nada, né, Mário? não. Então tudo que a gente construiu ali pensando na CT, tudo está sendo útil também para um novo tempo e para essa visão do que Deus quer para aquele lugar e para as pessoas que vão passar ali, né? O lugar é lindo, já fizemos cultos. Sim, já vigílias. Vigílias, serviu de gravação para o nosso teatro. Sim. Incrível. Muito bem. Mas eu penso assim que o cristão, ele não se despede, ele não vai. Essa é uma maneira de pensar minha. O Sim. cristão, ele anda. O Cristo é aquele que anda. Sim. E agora você não vai. Você vai andar por Curitiba. Mas, novamente, não dá para dizer que você vai ficar lá. Aqui não. Nós somos Peregrinos, né? peregrinos do reino. Então eu gostaria que você falasse, antes de a gente encerrar aqui, né, Sim. comentasse esse projeto que você e a Regina agora Sim. vão estar juntos lá. Inicialmente eu queria dizer que eu tive a felicidade de conhecer a PIB de Curitiba. Sim. E eu fiquei muito impressionado. Porque foi o motivo, talvez, eu vou dizer assim, do assentamento da minha conversão. Sim. Quando eu estive lá, de ver aquela maravilha, falei com o pastor Piragini, isso aqui é um shopping espiritual, 4 andares, só maravilhas fantásticas. Encontrei com um acadêmico de lá. Sim. Algo assim impressionante. Paguei um mico também, né? Aonde eu vou, eu pago um mico. Ali na entrada, logo na entrada ali, tem uma sala que é uma sala de oração. Isso. Assim que você chega à sua esquerda. À esquerda. Mas um aconchego. Gostoso, uma um sala ambiente muito gostoso. gostosa. Eu estava sozinho. E eu cheguei ali, já falei com uma pessoa que estava passando, e comecei a tirar foto e tal, e aí veio alguém, me perguntou quem eu era. Então, mas professor, aqui é uma sala de oração. A gente não pode fazer isso. Sim. Então já está no meu departamento dos mitos, inconsciência. Mas a própria PIB, ela já mostra, né, aquilo pelo qual ela está ali. Sim. Os projetos ali, eu acho que eles são realmente muito grandes, muito fortes.
E vocês vão para Cristolândia, é isso? Isso. Certo. É. Fala uma um das- pouquinho para nós ali. Até aqui, né, mano, a gente ainda está conversando, eu começo a ter algumas reuniões com Curitiba. A intenção de uma das funções minha em Curitiba é assumir esse projeto da Cristolândia, né? O que é a Cristolândia? A Cristolândia é um projeto que nasceu num contraponto da Cracolândia, que a Cracolândia é aquele espaço em São Paulo, né, onde certamente você já deve ter visto na mídia. Sim. De alguns anos atrás, pessoas andando feito zumbi ali, usuários, né, de droga, um cenário bem triste. Então nasce dentro da Convenção Batista Brasileira, né, pela Junta de Missões Nacionais, o projeto da Cristolândia, criar um lugar que pudesse então atender essa demanda, né? E em Curitiba, até onde eu sei agora da história, há 5 anos então, o estado do Paraná resolveu ter a sua Cristolândia para atender. Então você tem uma Cristolândia que atende, né, São Paulo e outras regiões, mas agora o estado do Paraná, então há 5 anos, ele monta então a sua Cristolândia, que é o quê? São projetos então na área da comunidade terapêutica para atender demanda de homens e de mulheres em lugares separados, né, Mário? Para auxílio nessa questão da dependência química, mas também para todo um processo de tratamento, né, onde a pessoa entra, ela vai vivenciar um tratamento, mas ela desde o começo até o final do programa, ela tem todo um projeto de acompanhamento, onde ela é direcionada para uma restauração, não só do seu físico, né, por conta das drogas terem afetado. Então o programa é para atender a questão física, emocional e espiritual, né? E a gente entende que aqui o homem se completa, né? Sim. Não adianta você querer cuidar da parte física, mas as emoções e a mente não mudou, né? Então, o que a gente acredita? Que dentro desse programa, a essência dele é cristocêntrica, né? É Jesus o tempo todo, porque a gente acredita que o centro da nossa vida está nele. Ele é a razão, né, da nossa vida, da nossa história, e é ele que traz um significado novo, né? E dentro desse projeto, Mário, quando chega na fase final, é um projeto que é bem interessante, que é o projeto da ressocialização. Como é que a igreja devolve esse indivíduo para a sociedade, né? Ele que era um adicto, um usuário, um criminoso, agora cumpre seu tratamento, né? Entra numa fase de ressocialização, de voltar aos estudos, de buscar capacitação por meio de cursos profissionalizantes, e daqui a pouco esse homem está de novo no mercado de trabalho, está inserido na igreja, alguns com a possibilidade de retornar para a sua família biológica, né? E reconstruir a sua vida. É nisso que a igreja acredita, né? Então a Cristolândia, ela vem com esse aspecto. Vocês estarão com outros pastores lá ou vocês vão assumir essa coordenação? Porque o trabalho é muito grande. Né? Até onde eu sei hoje, assim, a coordenação desse projeto passa a ser nossa, né? Debaixo de mim, então, assim, para me ajudar a gerenciar, porque na verdade são 3 projetos, Mário, dentro da Cristolândia. Você tem o Sonho de Mãe, que é um projeto que atende mulheres grávidas ou com crianças pequenas, onde elas podem entrar para o tratamento e os filhos vão juntos. Olha que interessante. Muito. Porque a maioria delas dificilmente vão permanecer no tratamento com a ausência dos filhos, né? E aí você tem o centro terapêutico masculino e o centro terapêutico feminino. Então esse aqui é o que contempla a Cristolândia, né? Então é um trabalho bem interessante assim, nesse aspecto de olhar o todo, né?
E aí entra a fase de ressocialização, que é para todos eles, né? A parte de ressocialização. Um momento maravilhoso esse que ele nos proporcionou. Antes de partirmos para o final do nosso encontro aqui, eu quero lembrar de um registro muito importante, porque o conhecimento, ele tem o seu movimento, ele vai, ele anda. E esse seu testemunho muito forte, ele, sem dúvida, já marcou o coração de muitas pessoas. E hoje o seu testemunho anda no mundo. Né? Me fala daquele livro que chega na Suíça. Pois é. Olha só. A gente não tem dimensão. Sim. A gente não tem dimensão o que a graça faz, né, Mário? Então, no ano de 2003, a minha esposa Regina estava num curso em São Paulo, e nesse curso, então, tinha uma escritora da Suíça que mora no Brasil, e a palestrante do curso estava contando o meu testemunho. Olha só como Deus faz. E aí, no final da palestra, a escritora foi procurar a palestrante e falou: olha, eu gostaria muito de escrever essa história do Ranulfo para o meu país, na Suíça. E a palestrante falou: olha, você tem que falar com ele, mas a esposa dele está aqui. Por que você não conversa com ela? E aí a escritora foi falar com a Regina, mas olha, eu sou escritora e tal, né? E eu gostaria muito de escrever a história do seu marido. E a Regina: mas tem que ver com ele, eu não sei se ele quer isso, tá? Enfim, então 2003 ali para 2004 nasceu esse livro, né? Esse livro, ele está na Suíça, não só na Suíça, né? Mas ele está na Como é que é o nome? O título em alemão, ele tem a ver com alguma coisa, fuga. Desculpa, pode cortar agora. Eu marco para cortar. O nome em alemão, Mário, eu não sei porque era alguma coisa, eu não sei a pronúncia em alemão. Não, em alemão tem um outro nome, até porque tem a ver com meu nome, por ser Ranulfo, um nome diferente, eles colocaram Rinaldo, né? Mas o título do livro tem a ver com o sequestro de avião, né? Mas não vamos falar no nome, então. Tá. Já que não tem. Tá. Não, eu não me lembro agora Certo. né? Mas, bom, o livro nasce, então, na Suíça, nesse ano de 2003, né, pela autora Damaris Koff, e ela, então, tem a casa publicadora dos livros na Alemanha, e o livro, então, ele foi para todos esses países ali da Alemanha, Suíça, França e Itália, né? A ideia, então, do livro foi uma biografia, né? E aí, isso em 2003, o livro nasce, então, lá em 2009, eu e Regina tivemos a oportunidade de ir à Suíça e palestrar em 10 igrejas na Suíça, contando a história, a história do livro, né? E foi muito legal, assim, porque você via que as pessoas leram o livro, então eu respondia muitas perguntas sobre a minha história de conversão, né? Como que isso tinha acontecido. Então foram coisas bem fantásticas, assim, a história do livro, né? Tem uma história de uma adolescente que eu sempre gosto de contar ela, porque ela foi uma das que mais me marcou. Eu estava em um desses lugares onde nós tínhamos que palestrar, e no final daquela palestra, a intérprete falou: olha, tem um adolescente que ele quer falar com você. E eu tinha prestado atenção nele naquele culto. Ele olhava para mim, ficava rindo, chorando, e eu, puxa, o que está acontecendo, né? E no final ele pegou e disse para a palestrante: olha, fala para o Ranulfo que eu li o livro dele, né? E que eu me converti a Cristo porque li a história dele, né? E aí eu fiquei curioso para saber como é que ele tinha
conquistado o livro, se ele tinha comprado, se alguém tinha dado de presente para ele. E aí ele diz, não, fala para o Ranulfo que na escola onde eu estudo, o aluno, quando ele é muito indisciplinado, ele tem que ler o livro do Ranulfo e fazer uma resenha crítica do livro. Aí. A gente deu risada assim, porque foi uma história muito forte. E ali, Mário, ali eu ouvi Deus falando comigo, né? Sim. Deus falou algo comigo, olha, porque você obedeceu, eu cruzei o oceano para mudar essa vida aqui, né? Por meio da tua história, né? Então, isso é um aprendizado para mim que a gente não tem dimensão da onde, Mário, Deus pode levar a nossa história de testemunho daquilo que Cristo está fazendo. A gente não tem dimensão a vida de quem Deus pode mudar, né? Por isso que lá o texto de Atos 1:8 diz, vocês serão minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eu acho que a primeira pregação de todo cristão é ele dar o seu testemunho, falar aquilo que Jesus está fazendo nele, né? Então a história do livro é essa, assim, foi uma história bem marcante, né? Ela está aí, e quem sabe um dia a gente vai traduzir ou escrever no português, enfim, né? Vamos lá, vamos ver o que Deus tem para o futuro. Um livro que ficou marcado na escola também pela disciplina. Exatamente. Né? E este é um caso de alguém que se identificou. Sim. Nós não sabemos quantas Quantos almas esse livro já tem alcançado. É verdade. Por isso, a gente não consegue medir. E a glória sempre é para Deus, né? É isso. E eu entendo que quando Deus não deixa essa glória ser revelada é porque o nosso coração tem que permanecer humilde no nosso lugar de apenas servo, né? Que obedece a Ele, né? Que a glória toda é dele. Quanta coisa na vida desse casal. Pois então, um dia, o podcast Filosofia da Graça vai voltar com você lá no Projeto Andando. Nós vamos fazer isso. Vai ser um prazer. Deus vai. Sim. Esse é um privilégio, Mário. A gente se sente assim desafiados, né, Mário? Eu gosto de pensar que Deus nunca nos dá um desafio do nosso tamanho. Sempre é maior do que a gente, porque se for do nosso tamanho a gente se sente capaz, né? Mas não, Deus dá algo que é maior do que nós. E dentro daquilo que eu te falei, dentro de uma perspectiva de ser um pastor do reino, né, Mário? É entendendo que esse sopro do Espírito é porque lá é onde eu também agora, nesse novo tempo, é onde eu também posso exercer com mais clareza os meus dons espirituais, né? Os dons que Deus confiou a mim, né? Então a gente está muito feliz, né? Estamos aí nesse processo agora de ajuste final. Domingo a gente tem o nosso culto de despedida, né? De envio, né? Não tem despedida, o cristão não se despede. Isso, culto de envio. Sempre abraçado na frente do Senhor. Isso, vai ser um tempo gostoso, a gente tem muitas memórias. Eu queria dizer para você e para a Regina, eu já expressei isso, mas eu quero deixar o registro da gratidão. Amém. Deus, na sua sabedoria, quis marcar Gravataí a presença de vocês. Amém. Vocês iniciaram aqui. Olha o detalhe de Deus, ele é muito detalhista. E a gente, às vezes, em casa, a gente observa isso. Separadamente não daria para entender. Olha, Gravataí está começando lá. Sim. A igreja física, quem vai? Ranulfo, não dá para entender. Hoje a gente entende. Por que Ranulfo? Ele iniciou aqui. Então, nós temos um espaço que foi um projeto de igreja, que era um ministério de você. Sim. A gente conseguiu um lugar
onde nós estamos, conseguimos um abrigo para os domingos, que é ali na faculdade QI, onde eu já trabalhei, etc. Né? Hoje a gente tem já iniciado o projeto de oração de homens, já funcionando em Gravataí, que foi você que iniciou. Sim. Né? Agradecer ao nosso querido lá, Pedro e Fernanda, né? Casal querido, cederam o espaço ali da empresa deles para que a gente pudesse ter esses encontros, né? Está funcionando. Não precisamos ir mais a Porto Alegre. E tivemos aí uma multiplicação de células. Sim, que foi debaixo do Ministério. Sim. Então, para nós, parece pouco tempo. Mas Deus não está relacionado com Não está. Deus está relacionado com a árvore da vida. É aquela que Ele diz, cuida. Né? Cuida da tua vida. Eu também sou muito grato. Eu queria, assim, agradecer muito a sua presença. Obrigado, Eu peço a Ele, né, que me permita crescer nesse trabalho, que é um trabalho para Ele, de divulgação do seu nome, o nome de Jesus. E hoje o Senhor está, graças a Deus, inaugurando esse espaço. Então, deixa um abraço para nós gravado aí. Tá bom. Mário, primeiro eu queria dizer assim que obrigado pelo espaço, né? Todo espaço que a gente tem a oportunidade de expressar a graça de Deus, né? Dizer que sem essa graça nós não somos nada, né? É um favor imerecido. Eu olho para a minha história e eu não merecia, né? Mas Ele me amou, né? Então eu queria deixar também a nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, por esses 11 anos. Deus nos confiou, né? Nos colocou numa igreja que confiou em nós e nos deu o privilégio de amar o gaúcho, né? Então aquilo que eu vi lá naquela cozinha, aquela oração que eu fiz em 2010, eu saio nesses 11 anos com a certeza de que não faltou o amor que Deus derramou no nosso coração para derramar na vida das pessoas, né? Em relação a você, uma mensagem muito direta, eu acredito muito, né? Que Deus vai te usar muito. Amém. Né? Filosofia da Graça, eu acho que é um dos projetos que Ele nasceu aí no teu coração. Deus vai te dar muita ousadia, graça, coragem, recursos, né? Recursos para que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Você tem dons específicos, né? No reino de Deus, né? Cada um com seus dons, né? E você tem. E Deus vai te usar nisso. Eu não tenho dúvida de que Gravataí, não só Gravataí, né? Eu creio que o Filosofia da Graça ele vai transcender a Gravataí, né? Vai transpor a Gravataí. Mas Ele quer. E Deus vai te usar muito. Né? Então eu me sinto privilegiado de tê-lo como amigo, como irmão em Cristo. A tua história de vida, ela mexe comigo, porque quando eu escuto a tua história, né, eu sempre como pastor, meu Deus, como é que muda o coração de um ateu, né? Não, a graça, o dia que a graça se revelar e tocar, esse coração muda. Então eu sou feliz pela tua vida, Mário, pela Elisa, por toda a sua família. Eu quero deixar meu beijão, meu abraço. Como você disse, é um até logo, Curitiba é ali pertinho, né? Um avião aí é 40 minutos. Né? E assim, o que mais me alegra, né, Mário, é saber que a gente pode voltar, né? Para rever, abraçar, isso se Deus quiser, a gente vai estar. Isso, é um aprendizado para a vida, de onde você passa,
é você poder deixar portas abertas, né? Porque quando você puder voltar e quiser voltar, não só as portas, né? Mas os braços estão abertos também. Mas sim. Fazer isso. Valeu, meu amigo. Um abraço, meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Especial demais.